Olá pessoal, meu nome é Tami, eu sou professora de matemática aqui do Colégio Oficina do Estudante e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como fazer o gráfico da função quadrática. Bom, para começar, o que seria uma função quadrática? Ou, como a gente pode chamar também, função polinomial do segundo grau. Ou simplesmente função do segundo grau. A função quadrática é uma função nesse formato, f de x igual a ax² mais bx mais c. Bom, para fazer o gráfico dessa função, a gente pode seguir uma série de passos, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, bom, para a gente começar, eu vou usar como exemplo essa função, x² menos 2x menos 3. A primeira coisa que a gente pode começar a fazer para elaborar esse gráfico é determinar quais são os coeficientes dessa função. Então, quem é o a, quem é o b e quem é o c. Bom, nesse caso, nesse exemplo, o a, o coeficiente a, é o 1. Lembra que quando não aparece o número aqui, é porque é 1. E o a sempre é o número que acompanha o termo que está elevado ao quadrado. Então, nesse caso, o a é igual a 1. O b é o número que acompanha o x. Então, no caso, é o menos 2, não esquecendo de colocar o sinal junto com o 2. Então, o b seria o menos 2. E o c, o termo que não tem x. Então, o menos 3, o número que não tem x. ABC. Ok. Todo gráfico da função quadrática tem o formato de uma parábola. E essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Olhando para a função, a gente já consegue determinar logo de cara se essa parábola está voltada para cima ou para baixo. A gente precisa olhar para o a. Então, o a vai dizer para a gente como está essa parábola. Sempre que o a for um número positivo, então vamos colocar aqui, a maior que 0, se o a for um valor positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se o a for um número negativo, a menor que 0, a concavidade está voltada para baixo. Então aqui a gente tem até um jeitinho bom para memorizar isso, né? Pensa assim, a positivo, coisas positivas deixam a gente feliz. Então a parábola está sorrindo. Coisas negativas deixam a gente triste. Então parábola triste, ok? É só um jeitinho para a gente poder lembrar. Então, olhando para essa função, a gente já consegue saber logo de cara que a parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o nosso a é positivo. Então, já vou deixar as anotações aqui para facilitar depois, na hora de colocar tudo no plano cartesiano. Então, a gente já sabe que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Outra coisa que a gente já pode determinar, olhando para essa função, é o seguinte, é o ponto onde a parábola vai cruzar o eixo y. Então, no plano cartesiano, a gente tem o eixo x, o eixo horizontal, e o eixo y, que é o vertical. Toda parábola vai interceptar o eixo y em algum ponto. Então, a gente pode determinar agora qual é esse ponto. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho o plano cartesiano. Quando o ponto está localizado em cima do eixo y, seja lá onde for, significa que nesse ponto o x vale 0. Então, uma maneira de determinar esse ponto é trocando aqui na função o x por 0. E a gente vai determinar qual seria o valor da função para quando o x for 0. Como que a gente faz isso? Escreve a função substituindo o x por 0. Então, vai ficar... só para a gente organizar aqui. Então, a gente está encontrando agora o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. Então, a gente vai colocar aqui f de 0, trocando x por 0, igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Aqui vai zerar e vai sobrar somente o menos 3. Isso significa que quando x é 0, o y vale menos 3. Então, a gente tem um ponto aqui de coordenadas 0, menos 3. Tá? Só que é o seguinte, não é necessário, na verdade, fazer essa conta para encontrar esse ponto. Por quê? Os termos que tem o x vão ser zerados. Quem que vai sobrar? O c. Então, olhando para a função e olhando para o c, a gente já consegue saber logo de cara qual é o ponto onde a parábola vai interceptar o y. Vai ser sempre no c. Ok? Bom, outra parte importante são os pontos ou o ponto.
onde a parábola intercepta o eixo x. Então, aqui onde intercepta o y, agora a gente vai olhar onde ele intercepta o x. Bom, para a gente encontrar agora os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. É a mesma ideia que a gente usou aqui para encontrar onde intercepta o y. Só que agora, o ponto vai estar localizado no eixo x. Sempre que um ponto está localizado em cima do eixo x, nesse ponto o y vale 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui na função o f de x por 0 e vai resolver. Quando a gente troca o f de x por 0, a gente obtém o quê? Uma equação do segundo grau. Uma equação polinomial do segundo grau. Então, eu igualei a 0. Igualei a 0, a gente vai resolver essa equação. A gente pode resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto. Se fosse uma equação incompleta, pelo método de resolução das incompletas. Então, isso fica à escolha de vocês. No próximo passo, a gente vai precisar usar o valor de delta. Então, como o valor de delta vai ser necessário, o que a gente pode fazer? Usar a fórmula de Bhaskara e o delta já vai aparecer aqui, a gente usa ele depois. Então, eu vou optar pela fórmula de Bhaskara. Mesma coisa, determinar A, B e C, que a gente já determinou logo no início. Então, a gente já sabe que aqui o A é 1, o B é menos 2, o C é menos 3. Para calcular pela fórmula de Bhaskara, a gente vai determinar primeiro o valor de delta. Então, lembra que delta é B ao quadrado menos 4AC. E aí, a gente substitui. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, lembrando de colocar entre parênteses quando for negativo, menos 4 vezes o A vezes o C, ok? Faz primeiro o B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, 4, positivo, multiplicação, vai ficar 4 vezes 3, 12, como tem um menos aqui e outro aqui, vai ficar mais 12, então 4 mais 12. O valor de delta é 16. Segunda parte da fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B é menos 2, então vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Menos com menos mais, então vai ficar 2 mais ou menos. Raiz quadrada de 16, 4 sobre 2. Nesse momento, lembra que toda equação do segundo grau possui duas raízes, que a gente chama de x1 e de x2. Então, aqui a gente vai encontrar essas duas raízes. x1 vai ser 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2, que é 3. x2 vai ser 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, nós encontramos aqui os dois pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Nesse caso específico, desse exemplo que eu estou dando, a gente encontrou dois pontos distintos. Lembra que quando a gente resolve uma equação do segundo grau, pode ser que a gente obtenha dois valores iguais. Só faltou colocar o x2 aqui. Pode ser que a gente encontre dois valores iguais para o x1 e para o x2. Nesse caso, a parábola vai só encostar no eixo x, em um ponto só. Pode ser também que o delta dê negativo e a gente não tenha, e não haja raiz dessa equação. Nesse caso, a parábola não vai interceptar o eixo x, ok? Bom, então aqui a gente sabe que a parábola intercepta o eixo x no ponto de coordenadas 3, 0, o x vale 3, o y vale 0, e menos 1, 0, x vale menos 1, y vale 0. Só falta a gente encontrar agora o vértice da parábola. Para encontrar o vértice, a gente precisa de duas fórmulas. Então, é o seguinte, o vértice. As coordenadas do vértice a gente chama de xv, x do vértice e y do vértice. E para isso a gente tem algumas fórmulas. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Mesmo b e o mesmo a lá da função. Então, é menos o menos 2 sobre 2 vezes 1. Isso fica 2 sobre 2, que é 1. O y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a.
O delta a gente encontrou aqui quando estava fazendo a fórmula de Bhaskara. Então vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4, menos 4, ok? Essas são as coordenadas do vértice, ou seja, o nosso vértice é o ponto 1, menos 4. Então, agora que a gente encontrou todos os valores importantes para construir a parábola, a gente só precisa colocar esses pontos lá no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano. Eu vou começar colocando o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, que é no menos 3. Então, em cima do eixo y, eu marco o menos 3. Coloco agora os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Mas vou marcar o 3 e o menos 1. Então, aqui no eixo x, eu marco 3 e marco o menos 1. E o vértice? O vértice tem coordenadas 1, menos 4. Então, a gente vai encontrar o ponto de coordenadas 1, menos 4. Desce aqui um tracejado até chegar no menos 4. Esse ponto vai ser o vértice. E aí, o que a gente precisa fazer? Uma parábola com concavidade para cima que passe por esses pontos. Pronto, esse é o gráfico da nossa função. Só alguns detalhes importantes sobre ele, que são importantes de lembrar. A parábola sempre é simétrica, então esse eixo vertical que passa pelo vértice, ele é o eixo de simetria dessa parábola. Então isso é uma coisa importante de lembrar na hora que vocês forem fazer essa parábola. Outra coisa, nesse caso, o vértice é o ponto mínimo da função. Então é o menor valor que a função pode assumir. Se a concavidade estivesse voltada para baixo, o vértice seria o ponto máximo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigada, até logo!